Para o Gramsci, a revolução não é uma revolução armada, é uma revolução cultural. E essa revolução tem que ser coordenada por aqueles que estão, por assim dizer, à frente do processo de tomada do poder, os intelectuais orgânicos. Então, os intelectuais orgânicos formam um outro grupo, chamado partido político, para que haja politicamente. Os intelectuais orgânicos também formam os meios de comunicação e aqueles que vão ter a chamada opinião pública na mão. E os intelectuais orgânicos também formam a classe universitária, para que ela, entre aspas, esclarecida, possa, cada vez mais, introjetar e formatar a hegemonia cultural, num nível mais alto do que os dos meios de comunicação. Você tem ação política, ação social e ação intelectual coordenadas por um mesmo grupo. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, na sociedade, é como se você tivesse uma pirâmide dividida em classes. O Marx dividiu em 2 andares. O Gramsci fez uma divisão bem maior. Ele foi colocando o indivíduo e também o que ele chamou de superestruturas, por assim dizer, impositivas. A saber, família, escola, igreja, sindicatos, partidos políticos, Estado e economia. E a revolução e a hegemonia não podem tomar de uma hora para outra a economia para modificar os meios de produção, como quis o Marx. A mudança não tem que vir de cima para baixo, diz o Gramsci, mas de baixo para cima. Você tem que primeiro destruir a família, depois destruir a verdadeira educação, depois destruir a igreja, depois destruir os sindicatos, a não ser o seu próprio, destruir os partidos políticos, a não ser o seu próprio, para que aí você tome o Estado. E tomando o Estado, você paulatinamente acabe com a oposição. E acabando com a oposição, você conquiste hegemonicamente a sociedade inteira. Destruir, você fala aniquilar? Aniquilar. É a própria família? A própria família. Porque a família, segundo o Gramsci, é uma estrutura moral burguesa. A moral cristã, que é a base da família, na civilização ocidental, para o Gramsci é uma moral burguesa. É uma superestrutura dividida mais em blocos, quer dizer. Tu diz de uma para outra, uma superestrutura impositiva. Quaderno de Descartes, volume 5. Pô, ainda lembro disso aí, hein? Deixa eu ver. Também os caras... Não vem ao caso. Tá claro esse negócio ou não? Aonde que começa a coisa? De novo, na cultura. Você precisa dar os livros certos para que as pessoas não pensem diferente disso. Então vocês não vão conhecer Platão, não vão conhecer Aristóteles, não vão conhecer Eric Berglin, não vão conhecer Léo Strauss, não, vocês vão ler o Foucault. E é a única coisa que vocês vão ler na vida. Absolutamente. Totalmente, integralmente. Toda estratégia hegemônica, segundo Gramsci, é nada mais nada menos do que manipulação. Ganha quem tiver maior poder de manipulação. Está claro isso? E chega um momento que a hegemonia é tão forte que ela domina também os meios de, por assim dizer, produção. E aí é o momento em que você compra uma outra estrutura paramilitar para fazer frente à estrutura militar oficial da superestrutura, que é o Estado. Exemplo, FARC. Exemplo, PCC. Entenderam? Caiu a ficha agora? O que está acontecendo? Ele conta a
os meios de produção. E conquistando os meios de produção, ele conquista também os meios de garantir a sua eficácia. O que garante a eficácia? Bom, se a cultura não der certo, a gente tem a força do nosso lado. Não vai pelo título, vai pela porrada. Então esse professor não é mais um pensamento em grupo, é pensamento numa parte, um pedaço da população. Né? Sem dúvida. Alguns querendo dominar, então o comunismo já era. Já era. O Gramsci reconhece isso várias vezes. Não existe comunismo. Só existe socialismo. Só que o socialismo não é uma divisão econômica, é uma divisão política. Mas aí estaria voltando mais para aqui, então. Não, pelo contrário. O Gramsci sabe que só tem uma saída. Que o Estado mantenha esse sistema de pé. Ele não quer destruir o Estado. Ele não quer chegar ao comunismo. Ele quer chegar ao socialismo científico. Só que por uma outra via, que é, vamos dizer, baseada na mesma estrutura marxista, mas dela diverge porque os meios são diferentes. Não a força pela força, não o imposto de renda pelo imposto de renda, mas a cultura. Você modifica primeiro a consciência do ser humano. E depois de modificar a consciência do ser humano, você obtém integralmente o poder sobre ele. Só uma coisa antes de falar, desculpa, que eu me esqueci, senão vou me esquecer. Como é que o Gramsci chama a mim e a vocês? Isto é, os cobaias desse processo. Idiotas úteis. Nós somos, eu e vocês, para o Gramsci, nós todos aqui somos os idiotas úteis. Porque nós somos cobaias dessa estratégia revolucionária e hegemônica. Nós estamos integralmente alienados. E não estamos percebendo isso. Foi, próprio. Ele mesmo. Vocês entenderam? O Gramsci é o gênio do mal. Tá claro? É isso. O que é a circular do silêncio na obra do Gramsci? É o meio mais eficaz de calar a boca daqueles que são opostos à hegemonia cultural. Exemplo, tudo que você está falando é uma besteira ou uma conspiração. Entendeu? Entenderam? Oi? Um exemplo real. Putz, são tantos, vamos pegar um. Vou te dar um exemplo que é bem chocante, velho. Vai desagradar talvez pessoas aqui na sala, mas eu vou falar igual. Hoje existe uma campanha pela liberação das drogas em andamento. Só que essa questão tomou um corpo na opinião pública no seguinte sentido: você é ou contra ou a favor do comércio de drogas porque você acredita que usar drogas é ou um direito ou um estado de alienação. Não é assim que a questão é colocada na opinião pública? Só que tem um aspecto que ninguém falou ainda, que é o seguinte: quem é que vai dominar a produção de drogas e o comércio de drogas no Brasil, caso seja liberado? E aqui a gente chega num monopólio, e esse monopólio chama-se FAP. Entendeu? Então, para que esse direito, entre aspas, vingue, nós aceitaremos que existe um monopólio econômico que domina todos os meios de produção disponíveis a esse respeito. Alguém falou isso em alguma porra de um jornal, tipo Folha de São Paulo ou Estadão? Não. Por que não falou? Porque se falar, amanhece morto. Vocês entenderam isso agora, não? Estão gravando isso? Não tem problema, pode gravar, porque não tem medo de morrer. Pode gravar. Ficou claro? Ou não? Então está aqui um exemplo. Você está entendendo? Tem outros vários exemplos que eu poderia dar. Agora... O processo inicialmente seria muito pelo fato de estar declarando uma coisa que é evidente, mas que é proibida de ser dita. Por que é proibida de ser dita? Porque, de fato, aqueles que estão diretamente interessados na liberação de drogas não estão interessados em reconhecer um maldito direito. Eles estão interessados em obter grana com isso. Só que para isso eles precisam de um meio cultural. Qual o meio cultural? Dizer que usar drogas é um direito.
fazer aqueles que usam se tornarem ainda mais dependentes disso. E, portanto, comprarem este produto. Comprar esse produto de quem? Deles. Torná-los mais ricos. Entenderam como é que são as coisas no mundo? Professor, então isso precisa colocar esses consumidores de drogas como os idiotas úteis? Ah, certamente. Certamente. Para eles, são. Em uma ou outra medida, para eles, nós sempre seremos idiotas úteis. A não ser que algum de nós esteja lá no grupo. Estão entendendo? Muito bem, vamos chega de falar de Gramsci, é muito realismo cruel o nosso gosto, né? Brincadeira.